Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. É com muita satisfação e alegria que eu tenho a honra de nesta noite poder servir mais uma vez a Igreja de Jesus aqui em Osasco. E nesta feita estamos aqui com o pastor João, irmão do pastor Josemias. Deus abençoe, do pastor Zaqueu. Tem mais irmão pastor, meu filho? A família é grande, né? Glória a Deus. É muita gente. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pelo carinho. Aos pastores, aos obreiros aqui, ao pastor Júlio que foi nos buscar, pastor Zé Luiz que foi nos buscar. Deus abençoe, viu? Você, sua esposa, sua família. Irmãos, por favor, peguem as suas Bíblias Sagradas e vamos abri-la no capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. A minha gratidão ao pastor José Amaro, ao pastor Joel Moisés, que nos tem recebido com muita alegria. Estivemos ontem ali na sede, no setor, e foi uma bênção para a glória de Deus. E a todos os irmãos, que têm nos recebido aqui no setor 5 com muito carinho. Olhem para o versículo de número 34, 35 e 36. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor, como está gravando, nos anais da internet, da história, ao pastor José Ribeiro e sua família, onde nós estamos hospedados ali. Eu sou o pastor Henrique Boroni, irmãos de Pernambuco, e estamos pregando esses dias a palavra do Senhor aqui. Quem achou, por favor, diga achei. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia, oh glória a Deus. Tome o seu assento, por favor, adorando a Jesus. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, Igreja de Jesus, esta história da qual com certeza todos se lembram muito bem e conhecem essa narrativa de Marcos, contando este episódio que também fora registrado por Mateus e por Lucas, fazendo parte assim dos evangelhos sinóticos, asseverando também a verdade do acontecimento. Só para trazer os irmãos para o universo deste fato, Jesus havia acabado de voltar das regiões de Gerasa e de Gadara. Ele estava voltando, atravessando o mar da Galileia, também chamado de Lar de Quinerete, vindo do leste para a costa oeste, aonde estava na região chamada Cafarnaum, aonde estava Jesus, onde ele habitava, onde havia esta sinagoga. Quando Jesus estava chegando na praia em Cafarnaum, a Bíblia diz que as multidões, a aglomeração, as pessoas que iam atrás de Jesus, as pessoas que estavam lhe cercando por todos os lados,
a notícia se espalha: Jesus voltou, Jesus chegou. E todos sabiam que a presença de Jesus era sinônimo de resposta. A presença de Jesus é sinônimo de milagres. A presença de Jesus é a garantia da presença de Deus, porque o seu nome é Emanuel, é Deus conosco. É a humanização, a tabernaculação, é a divindade descendo para a terra, é o rei ficando pobre, é o Deus humanizado, é ele que no nosso meio. Aí não tem jeito, porque já estava circulando em Cafarnaum o seu nome, e a notícia que vem lá de Gadara é mais poderosa ainda, porque lá o endemoniado de Gadara famoso, ninguém resolvia o problema, ninguém segurava o homem, não tinha cadeia, não tinha polícia, não tinha ninguém, porque as legiões não deixavam até Jesus chegar no negócio. Oh glória! Jesus chegou, e quando Jesus chegou naquele lugar, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, os demônios correram e adoraram. Aí Jesus liberta o homem. A notícia da libertação chega primeiro do que Jesus, porque a notícia chega primeiro do que a gente. Tu crê nesta palavra que a notícia vai chegar? Dê glória a Deus aí. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento em que Jesus estava chegando, os homens da cidade estão alvoroçados, e naquela cidade, naquela sinagoga, tem um homem chamado Jairo. Jairo é o principal, Jairo é chefe da sinagoga, é um dos que comandam. E o interessante é que no capítulo de número 3, Jesus está em Cafarnaum, e lá naquela sinagoga, Jesus cura um homem das mãos mirradas, e lá naquela sinagoga, eles expulsam Jesus da sinagoga. Eu penso que Jairo estava lá e deu uma de doido, não vou me meter nesse negócio, porque era o povo com raiva, porque era no sábado, e como era no sábado, eles não queriam que Jesus curasse no sábado. Mas o problema não era Jesus fazer o bem às pessoas, o problema era a inveja de Jesus, porque Jesus fazia o que eles não podiam fazer. O problema do invejoso é porque ele não olha para o benefício de Deus na vida de alguém pelo que alguém tem, ele só fica com raiva pelo que Deus deu a alguém. Ele não quer nem saber se o cego está vendo, se o aleijado está andando, se quem estava morto está vivo, se quem estava nu está vestido. Ele só não quer que Deus use para vestir, para curar, para levantar. Mas não tem jeito. Quem Deus escolheu está escolhido. Quem Deus levantou está levantado. Se gostar, goste. Se não gostar, não goste. Se quiser, aleluia, receba. E se não quiser, fique com raiva. Quem for de papel que se rasgue, e de isopor que se esfarele. Mas se Deus escolheu você, levante a mão para a glória. Eles estavam revoltados, mas agora Jairo, que é principal da sinagoga, que tem um poder, que tem um status, que tem um conceito dentro da sociedade farisaica, está se vendo num grande dilema. Qual é o dilema? Ele só tinha uma filha, a filha está doente e a filha vai morrer. Então ele sabe que ele só tem uma única saída, que é falar com quem dá vida, que é falar com quem
resolve. O problema é que Jairo, por causa da aceitação social, Jairo, por causa dos seus seguidores, Jairo, por causa da sua imagem, ele resolveu não queimar a imagem, não chatear os seguidores e continuar na panela, do que abrir o coração, quebrar a panela e receber a vitória. Aí Deus vai encurralando Jairo a ponto dele entender: ou eu fico no pedestal de chefe da sinagoga e a menina morre, ou eu me jogo nos pés de quem a sinagoga não quer, para a menina reviver. Você crê nesta palavra aí? Dê uma glória para Jesus. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que Jairo sabe que Jesus chegou, então Jairo vai até Jesus. Agora imagina, Jairo é importante, tem seus seguidores. Jesus chegou, lá vem a multidão. A multidão que vem com Jairo está pensando: o que é que Jairo vai fazer? Porque Jairo não estava nem dando glória na sinagoga. Aí lá vai Jairo olhando para Jesus, porque tem situação que Deus vai ter um confronto com Jairo na vida de alguém. Tu quer essa palavra? Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Segure na mão desse vaso aí, aperte, olhe dentro do olho dele, do olho dela, e diga para ela assim: tem um Jairo na tua vida que vai ter que entender, ou ele desce do pedestal para adorar, ou a herança dele vai se acabar, ou ele desce para adorar, ou vai ter morte dentro da casa. Se tem adorador de Deus aqui, levante. Eita glória! Jairo então vem e se prostra na presença de Jesus. Jairo se joga no chão, e a palavra aqui é exatamente essa, é proskuneo no grego. Ele se prostra, ele fica aos pés de Jesus, mas ele fica na frente prostrado. Então ele vai rogar dizendo: ei Jesus, a minha filha está miseravelmente doente, está à morte, está moribunda. Eu sei que lá atrás eu permiti alguém lhe expulsar, eu sei que lá atrás eu deixei alguém lhe queimar, eu sei que lá atrás eu participei da patota para lhe tirar, mas agora eu entendi que se o Senhor não for na minha casa, não queria o Senhor no templo, eu quero o Senhor na minha casa. Vai na minha casa. Eita glória, eita Jesus. Eu vou liberar uma palavra profética. Aponte para a pessoa que está perto de você e diga apenas assim: a roda vai girar. Diga: a roda vai rodar. Eita! Quem não me aceita hoje, quem não vai com a tua cara hoje, quem não te quer por perto hoje, amanhã vai te implorar para sentar na tua casa. Receba, viu? Não faça desfeita, sente na cabeceira, coma de tudo, mas não coma tudo. Aleluia, glória a Deus. Jesus então diz a Jairo: eu vou na sua casa, eu vou com você. E foi com eles, e foi com eles. Está todo mundo pensando. Jesus vai na casa de Jairo, e a turminha de Jairo, eu nunca vi Jairo tão humilhado. E Jairo dizendo: vamos logo Jesus, vamos logo Jesus, vamos logo Jesus. Mas Jesus tem um negócio, irmãos: Deus não se apressa, porque só se apressa quem quer chegar antes da hora, ou quem está atrasado. E ele nem se atrasa e nem quer chegar antes da hora, ele só chega na... Jesus só chega na hora certa. Ele não quer chegar antes e nem vai chegar depois. Quem se atrasa é você e eu, porque nós dependemos do tempo. Ele é o Pai da eternidade. O tempo é dele, é ele
quem manda, é Ele quem muda, é Ele quem troca, é Ele quem bota, é Ele quem faz. Ele chega na hora certa. E neste caminhar de Jesus, a Bíblia diz que alguém, uma mulher, certa mulher, determinada mulher, algumas tradições tentam dizer o nome dela, mas ninguém pode confirmar. Mas sabemos que é uma mulher, e eu entendo que ela não tem um nome citado pelo princípio dos escritores da época. Não era ninguém famoso, porque quando é alguém famoso, o nome faz reconhecer, mas quando se é anônimo, o nome não traz conhecimento, porque ninguém conhece um anônimo. Às vezes sabe o que ele faz, mas não sabe o nome dele. Quer ver uma coisa? Conhece aquela irmã Fabiana? A irmã Fabiana, qual irmã Fabiana? A baixinha que vende tapioca na esquina do colégio. A irmã da tapioca o nome dela é Fabiana, e o que ela faz é tapioca, mas ela não é famosa, ninguém sabe o nome, só sabe o que ela faz. Deus deixa aqui uma mulher que não tem nome. Ai de Vácia, Rebanutri, eita glória. Como Jesus trabalha no anonimato na vida de pessoas. Ela dobre deve dominar. A Bíblia diz que uma certa mulher que havia sofrido muito, sabiam do sofrimento, mas não sabiam o nome. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha assim, irmãos. Deus trabalha no anonimato, viu? Deus trabalha no anonimato e trabalha no suspense. Deus, quando resolveu, escute bem, porque Deus não tem prazer em sair mostrando, porque o segredo de Deus não é por fora. Os mistérios são por dentro. Quem gosta de mostrar as riquezas por fora é o homem que quer aparecer. Deus não. Quer ver? Quando Deus vai revelar o templo para Moisés, ou o tabernáculo para Moisés, Deus dá a Moisés as dimensões, os tamanhos, o material. Aí Deus diz assim: Moisés, tu vai fazer de ouro, com coroa e ungido de ouro, tu vai fazer a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães e o candelabro de ouro. Mas essas peças de ouro vão ficar dentro do tabernáculo e no lugar santo, porque fora do tabernáculo é a pia de bronze e o altar de bronze, porque o que é de ouro eu não deixo fora. Aleluia! O que é de ouro eu escondo dentro. E coberto com o quê? Com pele de texugo para fazer a coberta da tenda. Ou seja, o mais glorioso, Paulo disse: temos, porém, este tesouro dentro desse vaso de barro. Quem olha por fora vê o barro, mas quem olha de cima vê o tesouro. Vê o tesouro. Vê o tesouro. Tesouro escondido. Deus não está preocupado. Lembra que quando ele foi revelar a Davi, porque a nossa história não começa quando o nosso nome aparece, irmão. Quando o nome vem aparecer, a história já começou. Quando Deus resolveu dizer assim: Samuel, oi, enche teu vaso de azeite e vem, que eu vou te levar na casa de Jessé, porque lá eu já escolhi um rei. Mas antes de dizer a Samuel para ir na casa de Jessé, diz assim: vá falar com Saul e diga que o Senhor achou alguém melhor. Depois diga assim: Deus já tem um rei segundo o meu coração, um homem melhor. Deus começou a dizer quem era, sem dizer o nome de quem era. Por quê? Porque Deus não precisa falar teu nome ainda, para Satanás não perturbar a tua vida. Eita glória! Porque, irmão, porque a revelação do pensamento é assim. Está escrito em Isaías: assim como eu pensei. Pensamento é a sala do secreto, porque o pensamento está na mente, dentro da alma. Isso, pastor, é um lugar que ninguém pode ir, só o dono da alma. Por isso que Paulo diz assim: quem conheceu a mente do Senhor?
responde: somente o Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pastor, que é isso? Só quem entra na alma do homem é o Espírito de Deus que penetra. Abre a boca para revelar o que ele pensa na hora de determinar o que será. Por quê? Porque enquanto Deus pensa e não fala, ninguém sabe de nada. Olha para esse vaso que está do seu lado aí. Olha para essa pessoa, dê um sorriso para ela e diga assim: você é um mistério dentro do mistério. Porque eu não sei quem você será amanhã, e tu não sabe o que Deus vai fazer comigo depois de amanhã. Deixa eu ver se tu pode. Deixa eu ver se tu recebe. Levanta essa mão para dar glória a Deus. Irmão, se Eliabe, Aminadab, Samar, Natanael, Radá e Ozem soubesse que Davi seria o rei, não tinham humilhado, escarnecido, abandonado, deixado. É porque eles olhavam e nem imaginavam, olhavam e nem pensavam. E Deus dizendo: eu já pensei, já vi, só não falei ainda. Então, como você não sabe o que Deus está pensando, vigia. Aponte o dedo para esse vaso e diga assim: tome cuidado, ande direito, porque você não sabe o que Deus está pensando ao seu respeito. Irmão, veja bem, Moisés diz assim: Arão, fica com o povo aqui, que eu vou falar com Deus ali, e daqui a pouco eu volto. Enquanto Deus estava revelando para Moisés o que tinha pensado para Arão, porque ele disse assim: Moisés, Arão será o único homem que vai entrar no lugar santo. Porque tu vai fazer o lugar santo. Êxodo capítulo 40. Quando tu for levantar o tabernáculo, tu vai montar ele de dentro para fora, porque tu vai montando e saindo, porque tu não pode entrar. Quem vai entrar é ele. Então tu monta o lugar santo, tu monta o lugar santíssimo e vai saindo. Vai saindo e vai saindo. Porque quem vai entrar é ele. Elevar a céu, a massa. Te mandarás. Tem lugares que Deus prepara para você entrar, que ninguém vai mais entrar. Ele mandou que me notere a sala. Tem uma senha de Deus sendo liberada para alguém aqui. Tem acesso. Chega-se, portas sendo abertas. Deus dizia a Moisés: tu vai fazer uma túnica de linho, tu vai preparar 12 pedras, vai colocar as pedras no peitoral, vai colocar uma mitra de ouro com o nome Santidade ao Senhor, vai colocar na cabeça de Arão. Arão será o homem que vai fazer o que ninguém pode fazer. Ele vai entrar na minha presença. Eu escolhi ele para carregar o pecado da nação. Ele será o homem que vai me representar. Está ouvindo, Moisés? Estou ouvindo, Senhor. Agora desce lá, porque enquanto eu revelava o que pensei para ele aqui, ele está fazendo bezerro contra mim lá. Pegue na mão da pessoa, segure por favor. Meu Deus, que debaduricandarácia. Diga para ele assim: fecha a boca, vaso, junta os pés, porque Deus tem coisa grande na tua vida. Tu não sabe o que Deus está projetando. Tem exaltação, tem obra, tem mistério, tem cadeira, tem surpresa, tem coisa de Deus. Você não pode deixar, não vacila, porque o peso, escute só, o peso para quem tem a chamada é muito grande. Arão nem imaginava que Deus estava preparando uma roupa para ele, e ele fazia o bezerro. A diferença é que o bezerro não estava no coração de Arão, por isso que ele não morreu. Saiu da mão dele porque ele era fraco. Meu Deus. Porque líder de mão fraco faz bezerro, e quando o líder faz bezerro tem morte no arraial.
Porque o povo é quem queria, quem quis o bezerro, quem deu oferta para o bezerro. Porque quando Deus mandou o povo sair do Egito e deu ordem para que Moisés falasse com os senhores dos escravos que dessem ouro, prata e pingentes, era para que eles saíssem com dinheiro para o deserto. Por quê, pastor? Porque quando chegasse no deserto, Deus ia pedir oferta para o tabernáculo, porque a oferta não era para o bezerro, a oferta era para o tabernáculo. Quem botou dinheiro no bezerro morreu. O problema é que tem gente que dá dinheiro para bezerro e não dá dinheiro para obra missionária. Aí quem bota dinheiro no bezerro, eita glória, morreu todo mundo que ofertou para o bezerro. E Arão vai ter que conviver com o que, pastor? Com o peso de quê? Porque quem viu Arão vestido, lavado, ungido, com mitra, pedra nos peitos e incensário na mão, lembrou do bezerro. Prega muito, mas tem o bezerro. Canta muito, mas tem o bezerro. Tebador que mandará-se, alabadará-se, evicamanacia, radiovacé. Cuidado para não fazer bezerro, porque isso vai pesar na chamada. É por isso que Arão é contestado. Aí tem que cortar vara e botar nome. Aí tem que botar incensário. Por quê? Porque sempre o povo ficava: isso é panela, isso é arrumado. É panela, é arrumado. Ele faz bezerro e não morre agora, é o sacerdote. É arrumado, é arrumado. Então dizer não é arrumado. O que eu pensava para ele, ninguém sabia. Mas assim como eu pensei, se sucederá. E como eu determinei, acontecerá. Agora quem fez o que não era para fazer, vai viver a minha promessa com o peso. É forte, hein? Eva sempre deve comanar sobre reminácia. Aradai de Odebre, meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento uma mulher ouviu, e quando ela ouviu, e o texto diz que a sua enfermidade lhe matava aos poucos, uma hemorragia que não estancava, um problema que não saía e destruía a vida desta mulher. Eu vou correr por causa do horário. Então ela ouve, o verso de número 27 do capítulo 5 vai dizer assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que aqui o coração dela começa a acreditar, porque a fé vem pelo ouvir. Ela começa a acreditar, e quando ela começa a acreditar, ela começa a dizer para ela o seguinte: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Então lá vai ela no meio da multidão atrás de Jesus. Irmãos, não dá para entrar no pressuposto teológico da humanidade de Cristo aqui hoje, mas entenda uma coisa: Jesus na sua humanidade, conforme Paulo, conforme o pensamento de Filipenses 2,7, do seu esvaziamento, ele toma a decisão de abrir mão, de não usar alguns atributos da divindade no momento da tabernaculação. Por quê, pastor? Porque enquanto Jesus está no corpo de carne, Jesus não é onipresente. Por quê? Porque naquele momento, quando ele chega lá em Betânia, Marta disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então se ele não estava aqui, não estava lá, ele não estava ao mesmo tempo no mesmo lugar. Por quê? Porque no período da humilhação ele não usa todos os atributos da sua divindade. É por isso que ele faz perguntas como: quem me tocou? Aonde puseste? Quando é que o Senhor vem? Eu não sei. Quem sabe é o Pai. Então neste limite, e pastor, como é que ele conhece o coração dos outros? Isaías 11 verso 2 está escrito ali que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um
um renovo frutificará. Aí no verso de número 11, Isaías profetiza dizendo assim: e repousará sobre ele os 7 espíritos, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus é o primeiro homem sem pecado, totalmente cheio do Espírito, e nessa plenitude o Espírito revela. Ele era cheio do Espírito, e o Espírito que penetra todas as coisas está dentro dele. Ele é completamente pleno, levado, guiado, cheio. Então ele via os corações e Deus revelava. Deus revela a gente quando ora um pouco mais o que a gente está pensando. Imagina Jesus sem pecado nenhum, em direta comunhão com o Pai. Eita, que Jesus profundo! Mas naquele dia, ele está indo para a casa de Jairo. Meu Deus, a direção é a casa de Jairo, mas uma mulher está dizendo consigo, porque em Marcos capítulo 13 verso 21 está escrito: porque se disseres aquele monte, sai daqui e vai para lá, e creres naquilo que disseres, será feito como tu crestes. Porque quando você abre a boca para falar o que crê, as coisas começam a acontecer. É tanto que ela disse antes de tocar, ela disse: se eu apenas tocar, esta mulher, ela está num nível de fé tão grande, porque Jairo pediu para Jesus ir na casa e tocar na menina. O centurião disse assim: abre a tua boca e manda apenas uma palavra. Mas a mulher disse: ele não precisa falar comigo, ele não precisa ir na minha casa, ele não precisa botar a mão em mim, eu só preciso tocar nas vestes dele, eu só preciso tocar. Eita Deus, Jesus está lhe falando aqui hoje que você não pode manter o sentimento de patricinha de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque tem muito crente dodóizinho. Ele não falou comigo, ele não olhou, passou por aqui, não me viu. Será que ele não sabe? Ela disse: eu não quero nem saber se ele está me vendo, eu estou vendo ele. Eu estou vendo ele. Eu não quero nem saber se ele vai tocar em mim, eu vou tocar nele. E quando ela vem, escute, irmão, Jesus está cercado, tem a multidão de quem quer ver, tem a multidão de quem crê, porque é sempre assim, sempre está misturado. Tem crente que vem adorar e tem crente que vem olhar. Na festa tem quem vem adorar, e tem, a Bíblia diz que lá em Jerusalém, na festa, tinha gente, até soldado disfarçado de adorador, e na hora do sacrifício matou os galileus que vieram adorar, porque na festa tem gente que vem para matar no vestido de adorador. Tem gente de todo tipo. A mulher está atrás de todo mundo, mas ela vai dizendo assim: eu vou tocar, 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 eu vou tocar. E ela vem por onde, pastor? Ela vem tentando, só que ela tem uma doença que revela na sua face, na sua aparência. A falta de sangue embranquece a pele. Ela sabe que se alguém descobrir, ela pode ser apedrejada, ela pode ser hostilizada. Então ela vem camuflada, de cabeça baixa, tentando passar, mas a multidão não deixa. E é sempre assim, viu, irmão? E não espere tapinhas e palavras motivacionais, porque quem precisa do seu milagre não é seu vizinho. Quem precisa do seu milagre não é quem ficou em casa. Quem precisa do seu milagre é você. E vão até tentar te atrapalhar. A gente vai de novo. Pra quê, rapaz? Faz mal, tu vai passar mal. Pra que desse jeito? Pra que essa agonia de jejum? Vai dormir, doida, cantando 70 hinos numa hora dessa, numa ladainha dessa. Mulher endoideceu. Quem depende do seu milagre é você. Ninguém vai lhe aplaudir, ninguém vai abrir o caminho, ninguém vai deixar você passar. Nem se preocupe, quem vai deixar você entrar é Deus. Por quê, pastor? Porque, eita, amigo do dono da casa. Pastor, o que é isso? Às vezes o porteiro
você entre. Às vezes o convidado não quer que você entre. Às vezes alguém da festa não quer que você entre. Mas se o dono da casa for com a tua cara, vai dizer ao porteiro: abre a porta e deixa entrar. Abre a porta e deixa entrar. Eu sou amiga do dono da casa, que quem manda na casa é ele. O porteiro pode até barrar, até a notícia chegar no porteiro, mas quando a notícia chegar no dono da casa, quem está aí, quem está batendo, não deixar ele entrar não, manda chamar. Por quê, irmão? Porque o segredo é esse: você não pode depender da bondade de ninguém, porque lamentavelmente às vezes alguém quer lhe ver bem, mas não melhor. Você comprou um carro novo, alguém quer que alguém compre um carro, mas não mais novo do que o dele. Nós temos esse defeito de fábrica e temos que lutar contra isso. Eu digo isso nós porque somos todos nós, viu? Nós temos que lutar contra isso e repreender isso na gente, porque é fácil chorar com quem chora, difícil é se alegrar com quem se alegra. Oh, glória a Deus! Mas deixa eu dizer o que eu disse ontem lá na sede. Os irmãos aqui estavam na sede ontem, não, porque é outro dia, né? Ontem eu preguei a mensagem e falei sobre isso, a respeito de não termos inveja. Por quê, irmão? Porque Deus escolheu um primeiro, exaltou um primeiro, levou um primeiro. Lembre-se dos barcos de Pedro e do barco de João. No barco de João, Jesus não entrou. No barco de João, Jesus não pregou. No barco de João, Jesus não disse nada. No de Pedro ele entrou, sentou e pregou. E ainda disse a Pedro: vai para o mar alto e lança a rede. Jesus fez o primeiro milagre no barco de Pedro. E o barco de João ficou na praia sem nada, mas João ficou na praia. Meu Deus! João disse assim: ele está trabalhando, eu vou embora. Vou nada. Ele não me escolheu, mas eu estou aqui. Eu já vi ele está trabalhando, eu estou vendo. Eu vou ficar. E João fica. Aí quando chega lá no meio, o milagre é tão grande que o barco de Pedro não aguenta sozinho. Aí Pedro não está sozinho. Aí ele olha para trás. Quem ficou sem nada lá? Porque se João fosse marrento, ou nada, ele não foi no teu barco? João disse: não, eu vou. Ele não entrou, mas eu vou. Ele não chamou, mas eu vou. Ele não pregou, mas eu vou. Por quê, pastor? Porque o segredo era João sair do raso. Porque não tem repartição de milagre no raso, só tem repeita, glória. Tem que ir pro fundo para receber. João vai. Chega lá, João recebe. Aí o que é interessante, pastor, é o que Jesus me mostrou e disse assim: meu filho, preste atenção, que João naquele momento, ele demonstra para Jesus que ele tem fibra. Para quê? Ele é aquele crente que tem estrutura para ver Deus exaltar alguém primeiro, entrar no barco de alguém primeiro, levar alguém para o fundo primeiro, fazer milagre para abençoar alguém primeiro, e ele ficar para receber da bênção de alguém, e ele permanecer. Jesus disse assim: ele aguenta para as últimas fases, ele suporta para as últimas horas. Então eu vou deixar ele para depois. É por isso que Jesus vai compartilhar segredos com João na mesa lá, quando estão comendo lá no cenáculo. Quando Pedro pergunta de lá a Jesus: quem é que vai trair? Diz assim: pergunta aí quem é o traidor. João, que está do lado, inclina-se pelo lado direito e pergunta quem é o traidor. Jesus não solta na mesa, porque, irmãos, ao contrário do que alguém fala sem observar o texto, Jesus não fez vergonha a Judas. Ele não diz na mesa, ele diz a João, a quem eu dei um bocado molhado, porque João sabe guardar segredo, e João fica calado. Aí ele molha o pão no maró, e entrega para Judas e diz o que tem que fazer: faz depressa. João capítulo 13. E Judas se levantou e saiu, e os discípulos pensavam que ele tinha de comprar pão. Se pensavam que tinha de comprar pão, é porque Jesus não fez menção que ele era o traidor.
si mesmo se revela. Quem faz a cova cai nela. Quem arma o laço é enforcado nele. Jesus não fez vergonha à mulher que tinha 5 maridos, samaritana, não. Ele deixou todo mundo sair para conversar sozinho com ela. Por quê? Porque a ideia do sangue é cobrir, perdoar, cobrir, apagar, cobrir, restaurar, cobrir, ajeitar. A ideia é essa, o sangue nos cobre, nos protege. Aleluia! Aleluia! Essa é a ideia. As pessoas às vezes elas não compreendem algumas verdades que estão ditas. Jesus viu que João tinha estrutura. No capítulo 17 de Mateus, ele vai ver Jesus transformado. Aparece Moisés e Elias em uma abertura. Aquilo é um dos maiores mistérios, irmão, da Bíblia. Por quê? Porque Moisés está morto, Elias foi assunto, mas agora estão os dois ali em corpos glorificados. Jesus se transforma em corpo glorificado. Há uma glorificação total. E o mais interessante é que na conversa Jesus fala com Elias, chamando pelo nome de Elias, e de Moisés falando com Moisés. Por quê, pastor? Porque não tinha como Pedro, Tiago e João saber que era Elias e saber que era Moisés, porque não tinha foto, Instagram, WhatsApp. Como é que eu vejo? O negócio está brilhando, como é que eu sei que é Elias? É Jesus conversando com eles. Aí vem a voz de Deus no meio do manto e diz assim: esse aí é meu filho amado. E quando Pedro, Tiago e João ouvem a voz, Jesus acorda eles, porque eles despertam do mistério e diz assim: não contem nada para ninguém até que eu seja arrebatado. E eles guardam os segredos. João guarda segredo. Aí o que é que acontece, pastor? Jesus diz assim a mim: meu filho, presta atenção, que o meu negócio não é com ordem de chegada. Quem trabalha com ordem de chegada é o hospital. Aqui tem UPA, aqui tem UPA, aqui é o quê? Pronto, é a UPA, é o hospital que tem que chegar. Quem chegar primeiro é atendido primeiro. Deus trabalha com ordem de escolha. João Batista: aquele que vem após mim é maior do que eu, porque é antes de mim. Como assim, João? Ele não vem depois? Ele vem depois, mas é maior. Porque nem sempre quem vem primeiro está na frente. Aleluia! Pastor, que mistério é esse? Eu levei Pedro primeiro, escolhi Pedro primeiro, mudei o nome de Pedro primeiro, fui com Pedro até o meio do mar primeiro, fiz milagre no barco de Pedro primeiro. E João, eu fui com ele depois. E para onde? Eu fui com ele no meio do céu. E Pedro viu o barco cheio de peixe. E João viu o cordeiro e viu o leão. E Pedro viu a rede quase rasgando. E João, ele viu o trono, alguém sentado no trono, o livro selado na sua mão. Quem está sentindo esta palavra, por favor, toque no nome dessa pessoa aqui, toque no nome e diga para ela assim: o negócio não é quem vai primeiro, é quem vai mais longe. É babarácia, é choquemande a sério. Não precisa ter inveja de ninguém. Coisas guardadas para você. Alabaracebinai. A mulher vem, não deixa passar por cima, não deixam passar pelo lado. Então ela procura uma brecha para tocar no dizer que é na borda do manto que se arrasta pelo chão. Por quê, pastor? Porque às vezes a porta para eu entrar não é por cima. Aleluia. Não vai dar por cima, vai entrar por baixo. Escute isso. Ela toca, quando ela toca, aí o texto vai dizer: Jesus parou. E todo mundo parou. E Jairo se angustiou. Parou por quê, Jesus? Meu Deus. Aí ele para e fica assim. Aí Pedro: que foi, Jesus?
Aí Tomé, está acontecendo o quê? Aí João, Senhor, ele olhando. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Aí ele pergunta: quem me tocou? Aí Pedro disse: mas Senhor, uma multidão dessa te apertando, tu que é quem te tocou? Disse Pedro: alguém me tocou. E foi tão forte o toque, porque eu não liberei. Saiu de mim. Tem alguém com tanta fé que está pedaço me levasse, meu Deus. Tem alguém aqui tão crente que é anônimo, meu pai, eu vou dizer, Deus vai levantar nesses últimos dias uma igreja, não do TikTok, não do Instagram e não da internet, mas vai levantar uma igreja, relevasse, levante a mão, porque a presença entrou na casa, a presença entrou na casa. Deus não está preocupado com quem tem seguidores, Deus está preocupado com quem anda cheio do Espírito. Eu não preciso de 1 milhão de seguidores, eu preciso de 2. Salmo 23, versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguem. Rebadar a seba na cantará, rebedar a seba da rabacabá, abaduri me cantará, se me chorra, e me coma na sua, me cantará, se me ha, rebeda sabadá, Deus. Vai ter tanta surpresa pra ser. Abadu queima sobre mitri vasimandi ouve mais. Telemanotria sobre a nascimi. Surpresa, 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 surpresa. Surpresa, 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 surpresa. Pra supra, pra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uma mulher que não tem nome, mas tem autoridade para arrancar milagre. Inácia, traz. Arrancou, ele parou. É naquele momento que a mulher vai revelar que foi ela, oh glória, que tinha uma doença. É neste momento que a gente vai saber a história dela, porque a história dela só será conhecida porque Jesus parou, e Jesus só parou porque ela tocou. Pastor, o que é isso? É o mistério da intimidade. Quem tem intimidade tem prioridade. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jairo se prostra na frente, mas Jairo não toca, ela vem por trás e toca. Por quê, pastor? Porque ela vai mais perto do que Jairo, ela consegue tocar nele. Jairo se prostra na frente. Se Jairo está atrás, ele não vê Jairo, mas ela não vem pela frente, vem por trás e toca. Ela se aproxima a ponto de tocar, e quando ela toca, Jesus para. E quando Jesus para, é que o mistério vai acontecer. Encerrando esta palavra, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Aí quando ele fala, chega o mensageiro da casa de Jairo dizendo: deixa Jesus, porque a menina morreu. Jesus ouviu a notícia da menina morta, morrendo, e disse a Jairo: não temas,
Creia somente, creia somente, creia somente. Escute isso aqui. Aqui está o cerne desta revelação. Eu estou terminando de escrever um segundo livro. Eu trouxe, mas já acabou. O último deu o pastor Zé Amaro ontem na sede. Da próxima vez que eu voltar eu trago mais. Mas eu estou escrevendo um novo livro sobre a fé, completos, vivendo a plenitude da fé. Por quê, pastor? Observando esse texto, vamos encontrar aqui duas terminologias. Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou. Mas para Jairo, ele não disse assim: Jairo, não temas, tenha fé. Não, Jairo, não temas, crê. No grego, a palavra fé é o termo pistis. A palavra crer é o termo pisteo. Porque crer, pisteo, é verbo e pistis é substantivo. A palavra pistis é fé. Fé é o nome que se dá à ação do crer. A ação do crer é o verbo. Então essa ação é nomeada pelo nome de fé. Só que para ter fé não basta somente crer, tem que crer e algumas coisas a mais. O Espírito me revelou a anatomia da fé. Eu vou expor em 3 minutos e agradecer a oportunidade. Mas escute isso aqui. A palavra anatomia do latim vem do termo anatomia, formado de 2 termos, ana e teme, cortar para analisar. Na ciência, a anatomia, ela estuda o nosso corpo, a anatomia do corpo. E como é que se estuda? Cortando o corpo, fazendo o corpo, ou até um corpo morto. Aí só pessoas abrem para ver como é que é as partes por dentro. Se nós pegássemos a fé e botássemos neste altar e fôssemos abrir ela para entender a fé, porque a fé é um mistério e é muito interessante. Ela tem um pressuposto futurístico, mas é paradoxal. Como assim, pastor? Olha o conceito de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmão, se é algo que não chegou, como eu sei que é firme? A prova das coisas que se não vê. Mas só se recebe o nome de prova o que é tangível, visível e palpável. A prova do crime, cadê? Está aqui a faca melada de sangue, está aqui o porrete melado de sangue, está aqui o revólver quente, é a prova. Mas se não tem revólver, não tem faca, cadê a prova? Precisa se ver, senão como se provar o que não vê? Então o escritor aos Hebreus, ele vem trazendo que a fé é o firme fundamento. Na versão de James, a firme substância. Em outras versões, é a base. E a base não pode ser vista, porque a base não é para cima, a base é para baixo. Aí quando eu pego a fé e parto a fé para ver a fé, eu encontro 4 partes da fé. A primeira parte é chamada de crença. Por quê, pastor? Porque o início da fé é a capacidade de crer. E para crer, eu preciso ouvir. Por que é que Deus, por que é que essa mulher se levanta e tem a decisão de tocar em Jesus? Porque ela ouviu que ele chegou. E ela ouviu que ele curou cego, aleijado, ressuscitou morto, mandou. Então quando ela ouve a fé, é igual no ciclo de oração. Lá vai a irmã Terezinha, por exemplo, no ciclo de oração para dizer: irmãos, eu quero agradecer uma bênção. Eu estava em casa, acabou o gás, acabou o negócio, eu fiz uma oração, Deus, e agora de repente parou um carro, irmão, com uma compra, ainda me deu um cheque de R$1.000, deu um depix de R$1.000, Deus fez um milagre. Aí a irmãzinha que está com o gás já acabando na casa dela, ela começa a dizer assim: se o Senhor fez na vida de Teresa, o Senhor vai fazer na minha vida também. Porque a fé vem pelo ouvir, irmãos, ela é direcionada e precisa crer. A fé é pelo ouvir. Qual é o problema? É que a gente parou de ouvir testemunho de vitória. Ei, eu tenho 43 anos, sou crente desde os 13 anos. Então quando eu chegava na igreja lá em Recife, nas orações de mocidade, no ciclo de oração, nos cultos de oração, a gente ouvia o quê? Os irmãos dizendo assim: culto de oração, salve os irmãos com a paz do Senhor, peça à igreja que ore por mim, para Jesus me batizar com o Espírito Santo e dar dom. Aí eu não convertido, é assim? Salve os irmãos com a paz do Senhor, peço à igreja que ore por mim, para Deus me batizar. Por quê? Porque eu ouvia alguém pedir e aquilo me estimulava a pedir. Eita glória! Por quê, pastor? Porque a
a fé nos estimula. Mas se ninguém conta nada, Paulo escreveu e disse assim: e como ouvirão se não há quem crê? E como crerão em quem ninguém nada ouviu? Então, se eu não falo, alguém não ouve. Se alguém não ouve, alguém não crê. Por que quando Jesus chegou em Decápolis, tinha o gago que tinha dificuldade de não falar? E o texto diz assim: e quando Jesus botou a mão no ouvido dele, destravou-se a cadeia da língua. Por que que Jesus toca no ouvido para destravar a cadeia da língua? A ênfase é a cadeia da língua, mas o problema é o ouvido. Por quê? Porque aquele moço estava com a vida travada. Ele nem tinha fé, porque ele não ouvia. E o ouvido é o outro, porque temos duas fontes de entrada de informação: a visão e a audição. São os hardware de entrada. Quando eu não ouço, eu não defino bem. Por quê? Porque a visão precisa ser vista e ouvida. Por isso é que Deus mostra e fala. Ele manda Ezequiel ir para o vale e fala com Ezequiel no vale. Ele manda Jeremias ir na casa do oleiro, deixa ele ver e depois fala com o que ele viu. Porque se você não ouvir a voz e só ver com os olhos, você pode ser enganado pela concupiscência dos olhos. Então você tem que ouvir, porque a visão, a audição é a revelação especial. Eita, glória a Deus! Jesus é lindo, irmão, e Ele está presente aqui e nesta casa, está falando nesta noite. É preciso ver e é preciso ouvir. A mulher, a Bíblia diz que ele tira a cura quando ele começa a ouvir, ele começa a crer. Jesus destrava as entradas e as saídas. Por quê? Porque quem não pode ouvir, como é que ele vai ouvir? Se ele não pode ouvir, como é que ele vai falar? Porque para falar ele precisa de ouvir. E a boca é o portal da revelação. A boca é por onde sai o que entrou pelos ouvidos. Porque entra pelos ouvidos e os olhos e sai pela boca. O aparelho formador que Deus fez é para o homem poder falar o que ele sente. E para sentir tem que entrar pelo ouvido. Porque entra para sentir aqui e sai por aqui. Isso é o que, pastor? É Deus dizendo assim, para a mulher começar a crer, ela começou a ouvir. Então aponte o dedo para esse vaso aí para eu me sentar e diga assim: não deixe de ouvir as coisas que Ele curam, que Ele renovam, que Ele levantam e que Ele fortalece. Dê uma glória a Deus aí. Aí tem irmão que está em casa, porque quem veio, veio. Mas está em casa, aí não vem para o culto. Aí ao invés de ouvir as mensagens, está na Netflix, está no IPTV, está no streaming. Aí só vê o que? Ficção, mentira e ideologia. Isso não fortalece, isso faz tirar a fé. Só vê notícia ruim, isso não alegra. E na igreja aqui tem milagre, providência, provisão. Começa ouvindo, e depois que você ouve, pastor, a Bíblia vai dizer, irmão, que a crença, ela promove. A crença, você começa a acreditar, e a crença promove propósito. A crença promove a crença promove Quando você crê, há um negócio dentro de você. Eu creio. A mulher disse assim: quando eu ouvi, eu disse, eu vou tocar. Cheirou o propósito. Irmão, o propósito vem quando você crê. Escuta isso aqui. É por isso que você precisa crer para ter propósito. Então a história estava doente, morrendo, mas a irmã começou a campanha de 20 dias de oração e jejum. Deus deu vitória à sua fé. Eu vou entrar na oração e jejum. Então você começa a jejuar e orar. Por quê? Porque você crê e entra no propósito. Se você entrar no propósito, por quê, pastor? Porque o propósito, irmãos, ele é aquilo que você planeja, propõe. Agora, é fácil? Não. Por que não é fácil? Porque propósito é difícil. Precisa de firmeza, precisa de constância. Aí, agora fechei a Bíblia. E o propósito nunca será
patrocinado pela terra, ele só será patrocinado pelo céu. Então você precisa ter firmeza para segurar o propósito. Por quê, pastor? Porque Deus nos promete a estrutura de coluna. Eu te faço coluna de ferro. Aquele que vencer será coluna no templo do meu Deus. Por quê, pastor? Porque coluna é firme. Ela não sai do lugar. Pode bater no reboco, bater no ferro, pode bater, mas ela não se remove, porque ela não pode se remover. Propósito é firmeza, firmeza. E quando eu falo de propósito, firmeza, só tem um texto na minha mente. Eu vou citar e sentar para o pastor Júlio na outra vez me convidar. Escute isso aqui. Daniel assentou no coração em não se contaminar e disse: nós não vamos comer. Só que escute isso aqui. O problema não estava nas questões que possamos assim dizer. O problema maior não era na questão da carne, não era na questão do vinho, porque era oferecido, ou porque Daniel viveu lá o resto da vida dele, e ele comeu carne e bebeu vinho. No capítulo 10, nos períodos em que ele estava triste, ele vai dizer: neste período, carne, comida gostosa e vinho eu não bebi, nesse período. Mas no outro ele comeu. O problema é que quando ele chegou na Babilônia, Nabucodonosor queria fazer uma lavagem cerebral nele e tirar de dentro dele Judá, arrancar Jerusalém, mudar o nome para tirar as origens dele. Então ele disse assim: Aspenaz, pega os melhores e dá das minhas delícias. O que eu como eles vão comer, porque de onde eles vieram não tem isso aqui. Então quando eles comerem dessa delícia aqui, eles esquecem de onde veio, porque o ser humano se acostuma com as coisas boas. Então Daniel olhou e disse assim: foi o seguinte, Aspenaz, eu não vou querer, já falei com os meninos aqui, também ninguém vai querer, nós não vamos comer as delícias da Babilônia, porque eu sei que a intenção dele é tentar roubar, corromper e fazer eu esquecer de onde eu vim. Porque, irmão, quando a gente está na prova, uma vez eu fui pregar numa cidade, e aí eu fui no meu carro até o apartamento do pastor. Aí quando chegou lá, eu deixei meu carro e entrei no carro dele, era uma Land. Aí fomos de Land, e eu disse: meu Deus, olha o cor desse carro. Jesus, que negócio é esse? E eu viajando no carro pensando: meu Deus, se o Senhor pudesse, oh Senhor. Mas se o Senhor pudesse eu não posso, porque como é que eu vou manter? Mas é lindo, Jesus, meu Deus, que negócio. Quando voltamos, que eu desci no carro dele, entrei no meu, você quer esse carro? Mas não quero nada. Está repreendido que eu não quero. 2 horinhas de viagem, você já se acostuma. Vai passar um final de semana nos paraísos do Nordeste, ou viajar para Santa Catarina. Você não quer voltar para São Paulo? Assim, não, eu quero ficar aqui. Vou para onde lá? Não, aqui tá bom. Você se acostuma. Então a gente se acostuma. O Nabucodonosor queria roubar a identidade com prazeres. O que é que o mundo faz? Pega a menina linda na periferia, vem o bandidão ricão, pega ela, leva para dar de helicóptero, passear não sei para onde. Ela se esquece até do que foi, se vende completamente. Por quê? Porque os prazeres compram, as delícias roubam, ela fica escrava dos prazeres. Mas Daniel disse: não, eu não quero os prazeres da Babilônia, porque eu não vou me esquecer. Ele se lembra dos salmos de Davi: Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, se apegue a minha língua, a minha boca, eu não vou me esquecer de onde eu vim, eu sei quem eu sou. Ai, meu Deus. E aí, Daniel, traga legumes pra gente comer. Como é assim, rapaz? Vocês vão indo: não, traga legumes, que a gente come legumes. Mas Aspenaz, se vocês morrer, eu morro. Daniel disse: Aspenaz, faça um teste de 10 dias, bote legumes e água aqui e deixe com a gente. Se 10 dias você vier e tivermos fraco ou doente, você troca, mas se tiver forte, continua. Por quê? Porque Nabucodonosor disse assim: eles vão ficar num período de tratamento durante 3 anos. E o Daniel disse: 10 dias era o teste, 3 anos era a prova. Agora, irmãs, as amadas vegetarianas, as veganas, as que comem verdura, a turma de Caim. Quem trouxe para Deus a verdura foi Caim, né? Na oferta lá vai o povo. Deus olhou e disse: ah, Caim é saudável, tem licopeno, minério. Gostei, Caim. Aí lá vem Abel com a gordura.
Aí Deus levantou, Abel. Aí Deus foi para a gordura e eu vou para a verdura. Escuta só. O problema é que Deus não tem artéria. Aí ele recebe as gorduras. A gente tem que maneirar para não entupir vaso. Vigia. Escuta isso aqui, irmão. Você acordar de manhã e comer chuchu, cenoura, repolho e água. Aí 10 horas, um chuchuzinho com tomate e um quiabo. Aí de tarde, mais repolho, mais batata doce, mais legumes. De noite, um grão de bico. E água. Num dia, você pode até entrar a pulso. Agora, imagine o segundo dia. De manhã, de tarde e de noite. Eu pregava na equipe do deputado lá no estado de Pernambuco, que tinha o trio elétrico evangélico. Eu era o pregador, Aliette, Rosa Nascimento e tal, lá vai. Aí toda noite era quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado. Voltávamos para um restaurante em Boa Viagem. E era só filé e picanha. Mas depois de 2 semanas, picanha de novo. Bora. Aí, não tem um peixinho não? Não quero, olha. Estou enjoado desse filé. Meu Deus, tem miséria. Por que, irmão? Porque a gente se acostuma com coisa boa e enjoa. Agora imagine os legumes. O primeiro dia de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E o pior é que onde eles estão com outros que foram levados. E aí os outros estão comendo lá, escondidinho, uma nabuquinha, costelinha de Babilônia. E o cheiro passando da suíno, que ao cheiro do vinho. Parece que eu vejo a Abdenego, Gazarias, né? Dizendo, Dani, não dá nem para pegar um bolinho. Dani, não, toma um pepino na cara. Tá, pra cá até. É porque o cheiro da carne, Dani, deixa o cheiro da carne para lá, toma Jerimu. Porque tá ficando doidinho. Sai dele. Porque, irmão, escuta isso aqui. Quem nunca, quando está virando o ano, fica assim: Deus, esse ano, a oração da virada, vou emagrecer, perdi 10 quilos para a faculdade. Aí terminou a virada, já vai para casa dos irmãos, tome comida. Misericórdia, oração mesmo. Não, é só dia 2 eu começo. Aí na primeira semana não tomo mais coca, não como coxinha, não como. Aí parece que o inimigo sabe, as coxinhas chamam teu nome. A coca faz. Fica. E quando é em março você já sucumbiu. Por quê? Porque o problema não é você apenas ter o propósito, é você colocá-lo em ação. Por quê, irmão? Porque só vai ter milagre e revelação da sua fé. Porque escute, a fé só é revelada quando você vence. Os heróis da fé venceram. Quem perde não perde pela fé, porque a fé não tem perdedor, a fé só tem vencedor. Então quando é que a fé é revelada? Quando você vence. E quando é que você vence? Quando você crê, quando tem propósito e quando você encara o desafio. Por isso que o desafio é permanecer firme. E depois, pastor, a vitória vem para a glória do nome de Jesus. Quem recebe esta palavra,